nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito. Eu fui coordenadora do grupo de jovens há um bom tempo atrás. E eu tenho aqui algumas perguntas que foram enviadas e eu vou responder aqui nesse vídeo. O que me motivou a assumir a coordenação naquela época, o que me motivou foi que o grupo de jovem estava fraco, né? Ele estava correndo risco até mesmo de não seguir em frente. E eu me lembro que eu estava descendo a Avenida Cristóvão Colombo e a Diana, ela me parou, ela falou: Marcinha, vamos reerguer o grupo? Aí aquilo me acendeu assim, eu falei, sabe assim, quando uma pessoa te faz um convite desse, ela tá acreditando também na tua capacidade. Eu falei, você acha, Diana? Ela falou, claro, vamos lá, vamos fazer. Eu era muito jovem, né? Então, assim, a confiança que a Diana colocou em cima de mim com aquele convite me deu muito ânimo. Então, o que me levou foi que havia a necessidade, alguém tinha que fazer, e de ver, né, uma pessoa acreditando tanto em mim, né, e a gente leva isso pra vida, como é importante as pessoas ao nosso redor acreditarem na gente, né, que aí a gente começa a acreditar também, né, e foi Nas horas de Deus, amém. Pai, Então, falar dos 35 anos de paróquia São Raimundo é uma grande alegria, por vários motivos, né? Eu já estava antes de se constituir paróquia São Raimundo, já tínhamos a igreja de Santa Rita e Santa Filomena, que era a única paróquia da cidade, e eu já estava lá como catequista. Então, depois viemos para a paróquia de São Raimundo, com esse trabalho, né, onde a gente não tinha uma igreja, não tinha um salão, e tudo nós construímos, né, com o barro, com a colaboração, com o mutirão de todas as pessoas, né, que muitas hoje não estão. Umas faleceram, outras viajaram, mas houve a participação de muitas pessoas na nossa comunidade, uma coisa muito linda isso, né? Lutas, né? Abraçamos muitas lutas nesses 35 anos, como a corrida, né, de pedir às autoridades por água, luz, né, ruas melhores, e assim a gente fez essa luta durante todos esses anos. O grito dos excluídos, o Dia Internacional da Mulher, estávamos sempre nessas lutas. E eu, assim, fico feliz de estar participando desse momento, porque eu estive na minha trajetória como catequista, como animadora, catequista de primeira comunhão, de crisma, preparadora de batismo, colaboradora na formação das comunidades, dos conselhos paroquiais, estudos da campanha da fraternidade. Até hoje a gente soma, né, esses conhecimentos e partilha com toda a comunidade. Então, esses 35 anos eu posso dizer que é falar de muitas pessoas, né, de muitas mãos, de muitos apoios. Nós não podemos deixar de falar da irmã Silvia, da irmã Vani, que iniciaram essa luta aqui, da família Palotina, a irmã Cristina, a irmã Rita. Então, toda essa família Palotina foi que iniciou, junto conosco, os que já estávamos aqui, essa caminhada. Com isso, a gente foi agregando e recebendo pessoas como o Padre José, que esteve conosco 29 anos, e logo depois, né, agora Padre Orlando, agora Padre Ivan. Então, nós temos um terceiro padre, né, na nossa paróquia. Então, é o tripé, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, é lindo demais isso, porque a gente vê
pessoas que passaram, mas que reconhecem essa luta e que voltam. Quando voltam, ou de uma viagem, ou de um interior, então ele vem e procura as pessoas que estão aqui. Com isso, a gente se engrandece. E hoje a nossa juventude engajada, é fortalecida, com vários grupos pastorais, várias missões, corais, apresentações da nossa Semana Santa, da Páscoa. Então são milagres de Deus. Eu digo assim que a nossa paróquia sempre viveu os pequenos milagres e também grandes milagres que a gente às vezes até esquece de muitos, né? Aqui eu estou aqui na brinquedoteca, né, em frente à brinquedoteca. Aqui foi fundada em 2003, né, o ano da campanha da fraternidade dos idosos. Aqui morava a dona Celina, uma lutadora, né, seu Domingo, que foi vigia da nossa igreja. Então eles lutaram muito com a gente, né? Então esse espaço aqui que nós estamos, da brinquedoteca, da juventude, esse quintal onde as crianças agora estão brincando, completando anos e anos de caminhada, 23 anos de caminhada da brinquedoteca, então é um espaço sagrado nesses 35 anos de paróquia. Eu só quero assim parabenizar toda a nossa família paroquial, seja os grupos pastorais, os grupos de rua, os catequistas, a pastoral familiar, a pastoral da criança, os coroinhas, né, os leitores, os ministros, todos aqueles que participaram e participam desse grande milagre de 35 anos de caminhada da nossa paróquia. Viva a Paróquia São Raimundo! Espírito Santo, luz de Deus em todo canto, nas horas. Que desafios vocês enfrentavam para manter a juventude unida, né? A gente enfrentava, naquela época, para manter o grupo unido, a gente enfrentava assim uma batalha que a gente ficava se dividindo, onde a oferta de festas e de álcool era muito grande, né? E eu sei que é até hoje. Mas acho que naquela época não era ainda tão grave, tão ofensiva. Eu não sei se eu estou sendo inocente falando isso, né? Porque, como eu disse, eu era muito jovem quando eu peguei o grupo. Eu não tinha uma real noção, né, da gravidade das coisas ao nosso redor. Mas eu acho que o alcoolismo, assim, e as festas, né, ficavam disputando muito a atenção da juventude. E aí a gente tinha que se reinventar como fazer para parecer também excitante estar num grupo de jovem, né, sem parecer uma coisa entediante. Então a gente tinha esse desafio, né, de atrair e manter viva uma chama de animação, de uma animação sem a necessidade do álcool, né? Isso era um desafio pra gente, grande. Deus, amém, luz de Deus em todo. Como o senhor recorda o tempo que o senhor viveu a sua ordenação aqui nessa paróquia? Como um momento de graça, pois eu fui o primeiro palotino maranhense, codóense, a ser ordenado aqui em Codó, e propriamente nessa paróquia. Nem pensava que um dia também trabalharia nela como pároco. É fato que eu fiquei como vigário uns 8 meses, mas recordo com um bom momento onde tivemos uma grande missão, e nessa missão algumas vocações também nasceram. Lembramos a irmã Maria de Fátima, e depois foi para o mosteiro, e a vocação dela se manifestou justamente durante a nossa preparação para a ordenação através dos missionários seminaristas. O que significou o senhor ser o primeiro padre a ser ordenado aqui na paróquia de São Raimundo? É um sentimento muito
confuso e ao mesmo tempo de alegria. Confuso porque você ainda não é padre, não sabe como é ser padre, né? Mas me fica um grande sentimento, né, de que foi muito importante para o meu povo poder viver aqui meus primeiros tempos de sacerdócio. Depois de tantos anos, como é hoje ser o pároco de São Raimundo, depois de você ter voltado? Cada tempo tem seu desafio. Nós estamos a paróquia há 35 anos, já não podemos mais trabalhar da forma que trabalhou ao início. Cresceu bastante, é uma zona rural muito grande que exige bastante de nós, mas não é por ser zona rural, as pessoas lá também estão bem instruídas, alguns fazendo faculdade. Então, nesse sentido, nós não temos nos contentar de levar pouca coisa. Tem que chegar um diálogo, uma ação pastoral à altura delas também, porque senão elas ficam para trás ou nós ficamos para trás. O senhor esperava voltar? Nunca pensei em ser pároco aqui, mas como somos sujeitos às transferências e quando a obediência faz parte da nossa vida, então aqui fiquei. O que o senhor percebe de mais marcante na caminhada da comunidade desde aquela época até agora? O que é mais marcante é o vigor, em primeiro lugar, o vigor das comunidades na zona rural, né? É claro, em alguns lugares diminuiu, outros cresceram, né? Outro fato muito marcante que não diminuiu é a presença sempre juvenil. É uma paróquia jovem também, e onde eu fico contente que os jovens também estão não só como assistidos, mas também eles assistem à missão desta igreja. Nas horas de Deus. Qual foi o momento mais bonito ou marcante que viveu no Juask? Foram muitos. E até se emociona. Assim, pessoalmente, para mim, houve um retiro, acho que foi na Lagoa dos Pereiras. A gente fez uma dinâmica que a gente deveria passar a manhã inteira em silêncio, fazer uma atividade em silêncio, e eu decidi caminhar. Eu caminhei tanto sozinha, assim, pela estrada, que eu nem notei que eu tinha me afastado tanto, assim, né? Eu havia me afastado muito da comunidade. No começo, era estressante ficar em silêncio, não falar, não ouvir a minha própria voz, e nem de ninguém. Mas logo depois, foi uma experiência muito, muito íntima, libertadora e também de autoconhecimento, de apreciação da minha pessoa, né, de maneira interna. Aquilo me marcou muito. Muito porque eu ouvia a minha voz, eu ouvia a minha respiração, o meu coração, eu sentia meu pulmão. Quer dizer, foi um momento que eu me conectei comigo. E eu levo isso para minha vida. Eu me escuto, eu paro, eu respiro, eu fico em silêncio. Sempre que eu tenho um desafio, sempre que eu tenho uma decisão para fazer, eu me escuto. E eu aprendi isso nessa atividade que a gente fez no Retiro de Jovens. E que mensagem deixa para os jovens de hoje que continuam a missão do grupo na paróquia, na comunidade, na cidade, na sua família. Hoje, com a idade que você tiver, daqui a 10 anos, com a idade que você tiver, daqui a 20 anos, a mensagem continua sendo essa, de que quando éramos jovens e a gente tinha esse fervor de questionar, a minha mensagem é para que vocês mantenham esse fervor, essa busca por justiça, por igualdade social, por direitos respeitados,
pelo bem-estar das nossas crianças, de nós jovens dos grupos, das mães da nossa paróquia, dos idosos, de todos os lugares, porque muitas vezes, como aconteceu, né, a maioria das nossas pessoas nos nossos grupos de jovens, muitas pessoas viajaram para outros lugares, né? Eu, por exemplo, tô morando num lugar frio, hoje tá bem frio aqui. Muitas pessoas vão para São Paulo, Rio de Janeiro, Caldas Novas né, nas redondezas. Mas aonde você for, mantenha a sua raiz. Saiba de onde você vem. Saiba da luta do seu avô, da sua avó, da sua mãe, do seu pai. Saiba dessa luta e carregue isso dentro. Seja, né, essa pessoa que você deseja ser, que você conquiste tudo que você quer conquistar, mas que você nunca perca a essência de simplesmente, simplesmente ser um servo, uma pessoa a serviço de Cristo, para que a razão de tudo é glorificar a Deus. É de Deus para Deus. Algum momento ou pessoa dessa paróquia marcou profundamente a sua história vocacional? Se eu for falar, eu vou cometer injustiça. Mas pessoas que marcaram profundamente assim, minha vocação foram as irmãs palutinas, missionárias. Porque antes dos padres chegarem aqui, foram elas que chegaram a esta comunidade, né? As pessoas da irmã Silvia, irmã Cristina, né, as primeiras a trabalhar aqui, depois veio outras irmãs, né? Então, para mim, foi sempre marcante o seu serviço nesta comunidade, né? E foi o período também onde eu vim já fazer minha experiência vocacional e também o despojamento, quando o Padre José também chegou nesta comunidade. Vivemos numa casa simples, sem energia elétrica, a água chegava só à noite, né? Nós cozinhávamos, nós lavávamos, né? E a gente cuidava da casa, então foi um período muito profundo para o meu crescimento na vida religiosa e a certeza de que eu tinha escolhido o caminho certo de ser palutino. Como o senhor enxerga o papel dessa paróquia na formação da fé das vocações ao longo desses 35 anos? De grande importância, porque daqui também já nasceram outras vocações, né? E, sobretudo, o testemunho. Eu vejo assim, né, a principal contribuição desta paróquia, o testemunho desta comunidade, né, incluindo os padres, as irmãs e os leigos, né? Nós temos leigos muito engajados nesta vida, né, paroquial e pastoral. O que mais alegra em ver a comunidade celebrar este jubileu de 35 anos no Senhor? Toda paróquia tem suas flores e tem seus espinhos, suas chagas. Que para mim, estou deixando a paróquia, mas para mim não é construção, mas para mim o que mais me alegrou foi ver muitas pessoas que estavam um pouco distantes também chegaram, se aproximaram e vive uma unidade na paróquia com a sua missão, com a sua vocação. Qual a mensagem o senhor deixaria aos paroquianos que continuam construindo essa história junto com o senhor? Fixe o olhar em Jesus Cristo, o amor a todas as pessoas como Cristo. Sejam pobres, ricos, letrados, não letrados. Por sermos uma paróquia que nasceu sob os cuidados da família palutina, então nós temos que exercer com muita alegria esse grande e precioso carisma que São Vicente Pallotti nos deu e que diz que numa paróquia todos têm o seu espaço, todos devem colaborar para que haja só um rebanho sob um só pastor. E olhando para o futuro, qual é o sonho do senhor para os próximos anos, a próxima geração da paróquia?
Isso é uma pergunta que eu não posso falar tanto, porque seria uma falta de ética, porque já próximo vem o nosso novo pároco, né? Então, dizer uma palavra a respeito disso é meio complicado, né? A gente não quer ser sombra, né? Mas o que eu desejo é que a paróquia caminhe juntos, unidos e abertos sempre ao novo, para que inclua todas as pessoas no projeto do amor do Reino de Deus. Isso que eu desejo, espero. A paróquia agradece ao Senhor. O Senhor fez um serviço imenso, a gente não tem nem como agradecer. Eu agradeço também, sobretudo, a paciência de vocês, né? Não levo nenhuma mágoa de ninguém, ao contrário, eu saio com meu coração muito tranquilo. É certo que uma transição de quase 30 anos tem muita dificuldade. Algumas coisas eu não gosto de falar porque o joelho no chão e as lágrimas muitas vezes à noite foi meu consolo. Mas faz parte da missão. Quando nós escolhemos o Cristo, também a cruz chega algumas vezes, né? Mas tudo isso, acredito, é adubo para a nossa vocação e para a própria igreja, para a própria paróquia, né? E quero dizer a todos vocês, paroquianos, né, que agradeço, seja da cidade, seja da zona rural, todos, né, por ter nos acolhido e feito o que era possível. E obrigado, Deus abençoe e persevere sempre no serviço, o amor a Cristo aos irmãos. Deus abençoe. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito